A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Oh, que bênção. Mais esse dia que se chama hoje, para a gente continuar o estudo do livro de Levítico. Hoje, para a glória de Deus, é o capítulo 21, de 24 versículos, né? Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 1, o Levítico 21, que diz assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Irmãos, você vai ver aqui no versículo 1 de Levítico 21, uma lei aqui específica para o sacerdote. Sumo sacerdote e ali junto os levitas ali. Aleluia! É igual hoje, você vai ler lá Timóteo 3, você vai ver lá leis, mandamentos para o quê? Os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores. Ali fala de bispo. Hoje, quem está separado por Deus no ministério apostólico. Aleluia! Então, é uma lei direcionada a eles. Foi dado algo a mais a eles para eles exercer isso na obra do Senhor, né? O versículo seguinte vai dizer assim, ó, que nenhum sacerdote fique impuro ou para tocar no corpo de parente morto, a não ser que seja um caso de parentes chegados. Isto é, a mãe ou pai, o filho ou a filha ou o irmão. Então, irmãos, havia aqui uma lei clara que quem tocasse em alguém morto era considerado imundo. Tinha que ser feito um ritual ali para que houvesse uma purificação. No caso do sacerdote aqui, só se fosse um parente chegado. Eles podiam fazer isso, segundo aqui a mensagem de Deus para a vida deles, né? Aí continua no versículo, fala aqui, ó, ou a irmã solteira que more com ele, né? Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Então, os irmãos estão vendo que a lei era bem clara. A lei era bem clara para a vida dele aqui. Eles tinham, irmãos, que ter um cuidado todo especial. Aleluia. Por quê, irmãos? Tem que ter um cuidado especial. Porque eram representantes do povo de Deus. Hoje, irmãos, aleluia, um pastor, hoje, um evangelista, presbítero, bispo, eles têm que ter um cuidado com a sua vida, irmãos, em todos os sentidos, para que continuem dando exemplo, sejam um exemplo para o rebanho do Senhor. Irmão, nós temos que ser exemplo por misericórdia. Há pessoas fazem, você não faz, meu irmão. Pessoas participam, você não participa. O apóstolo Paulo fala para nós em Coríntios, nós estamos ainda no versículo 4, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? O versículo 5 fala assim, ó: os sacerdotes não podem raspar a cabeça, aparar a barba, e nem cortar em sinal de luto. Irmãos, mas isso não se aplica para nós hoje. Não, mas naquela época, aqui o versículo 5, irmão, você vai ver que era aplicado essa regra para os sacerdotes. E quando alguém cortava a barba, alguma parte de um pelo do corpo, mas era um sinal de luto. Então eles não podiam fazer isso, nem porque ficava mais bonito, alguém falou, vai ficar mais bonito, mais aparentado, não. Nesse período, não. É igual hoje, irmãos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que está no ministério, meu querido, você vai dizer assim, o senhor está sendo exagerado, radical. Não, meu irmão. Você vai lá numa... Você é proibido você ir na praia? Claro que não, meu querido. Você pode ir. Mas, meu irmão, vigia com a foto que você vai tirar. Que tipo de foto que você vai tirar. Vai colocar uma roupa muito curta, vai sair na foto. Irmãos, isso não cabe a uma mulher de Deus, irmãos, que está na obra, um homem de Deus. Ah, para um que não é, pode? Também não. Vigia. Você é templo do Espírito Santo. Você é casada, irmã? Seu marido tem que ver seu corpo. Mesma coisa, um marido, quem tem que ver seu corpo é sua esposa. A jovem é solteira. E o noivo, que é Cristo. Todos somos a noiva. Então, nós temos que ter zelo, santidade, cuidado. Irmão, nós somos de Jesus hoje. Ter cuidado, irmão. Pode ir numa praia? Sim. Pode se banhar? Sim. Mas, irmão, tudo com
com ordem, com decência. Ninguém vai com saião, com paletó e gravata, irmão. Mas coloca uma roupa menos chamativa. Irmão, não tão assim que chame, que mostre toda a parte do corpo. Ah, não tem. Tem sim, meu irmão. Coloca um short, uma camiseta. Ali você consegue ir lá e se banhar e se refrescar e participar, irmão. Há pessoas que querem ficar ali com a roupa mais curta e sair bonito na selfie. Não faz isso não, meu irmão. Minha irmã, você que está no ministério, serve a Deus. Se tinha essa regra para o sacerdote aqui, nesse período bíblico, hoje também não é diferente para nós, né? O versículo seguinte, aqui fala assim, ó, e eles são completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus. O Senhor, portanto, devem ser fiéis a Deus. Isso aqui é o versículo 6, irmão. Irmão, fidelidade. O sacerdote, ele tem que ser o exemplo. Irmão, Nadab e Abiú foram mortos. Isso aqui nós estamos no versículo 6. Porque não houve fidelidade, não houve cumprimento da mensagem, da palavra. Ali, como tinha que ser feito, tudo com ordem e decência. Algo na conduta deles, no pessoal e no exercer o ofício sacerdotal, eles erraram, irmão. E Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. Fogo de Deus saiu e os consumiu. O versículo 7, aleluia, louvado seja Deus, fala assim, eles são separados para o serviço de Deus, e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. Meu irmão, o sacerdote, isso era exigido na prática. Poderia casar? Sim, mas a mulher tinha que ser virgem e do povo. Era um exemplo, irmão. Aqui fala mulher divorciada, né? Algumas traduções falam carta de repúdio. Irmão, o sacerdote, ali, na função que ele exercia, vamos trazer para os dias de hoje, eclesiástica não podia. Mas tinha gente no meio do povo que casava, irmão? Sim. Se você entrar no contexto, ler todo o texto, na história, sim. Mas cada caso é um caso, irmão. Não é o assunto nosso aqui. Mas para o sacerdote, o sumo sacerdote não podia casar com a pessoa nessa condição. Tinha que ser, irmãos, virgem. Ah, mas aqui está sendo radical. Ela foi prostituta, irmão. Não podia, irmão. Era uma regra, era uma lei. Era perdoada por Deus, como hoje, sim, meu irmão. Aceita por Deus, sim, mas na função aqui deles não podia, irmão. Tinha que ser uma pessoa virgem. Isso como exemplo para o povo. O versículo seguinte, agora aqui, aleluia, fala assim: o sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento, e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, Senhor, sou santo, e escolhi o povo de Israel para ser santo. Olha, irmãos, que maravilha. Santidade aqui está falando aqui, que o sacerdote tinha que ter isso no versículo 8. O versículo 9 fala assim, ó, se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando o pai, deverá ser queimada viva. Ah, pastor, tá radical demais. Meu irmão, a escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. O filho, a filha aqui, que está aqui no versículo 9, aqui está dizendo, irmãos, tinha que dar exemplo. Se ela escolhesse essa vida para servir como exemplo para o povo, não tomar esse mesmo caminho, era queimada viva e morta, irmãos. Não podia, irmão, era uma lei que vinha de Deus, irmão. Alguém pode questionar, pode falar, mas vinha de Deus essa lei. Não poderia permanecer viva a filha do sacerdote que escolhesse o caminho da prostituição. O versículo aqui é o 10. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos, não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Irmão, em outras palavras, o sacerdote não poderia plantear, chorar, se descabelar, tinha que manter a posição, manter a postura, como um homem chamado por Deus. Mas está sendo muito duro, pastor. Não, vinha de Deus isso, irmão. Quando Nadab e Abiú, diz a Bíblia Sagrada, eles vão e morrem, Deus proibiu-o.
Arão, Eleazar e Itamar de derramar uma lágrima, porque ali foi uma repreensão vinda do Senhor, e o povo tinha que ver ali Deus, a sua santidade, que não aceita o pecado, o erro, e tinha que obedecer o que Deus mandava, irmão. As coisas de Deus são santas. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Tem que haver respeito, irmão. Tem que haver temor. Tem que haver sinceridade da nossa parte, irmão. Aqui o versículo 11 fala assim: ele não pode trocar no morto. Aleluia. O mesmo que seja, glória a Deus, o seu pai ou sua mãe. Isso tornará impuro. Glória a Deus. Então, aqui os irmãos vê que para o grande sacerdote, o sumo sacerdote, que aqui era na posição de Arão, não podia. Ah, mas o sacerdote podia, o sumo sacerdote não. Proibido, não podia tocar. Podia até participar ali, né? A gente chama hoje de velório, tudo, mas não podia tocar. Versículo, glória a Deus. O seguinte fala assim, o 12. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. Se tocasse, irmãos, ia tornar o local ali de adoração no Santo dos Santos impuro. Por isso que não podia tocar. Versículo 13. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Irmão, uma regra, uma lei para o sumo sacerdote. Falamos aqui no início desse estudo maravilhoso do capítulo 21, irmãos. Estamos no versículo 13, né? Louvado seja Deus. Timóteo 3, irmãos, quando fala ali os deveres dos diáconos, bispos, e ali a gente deu a lista ali. Agora o 14, ele não pode casar com uma viúva, ou com uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher, não que seja virgem, que não seja virgem, tem que ser virgem, irmãos. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, era essa regra. Versículo 15, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor, eu ordenei como sacerdote, ordem vinda de Deus, irmão. Aqui tem um título aqui, ó, antes do versículo, aleluia, antes do versículo 17, que fala assim, o Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, 17, diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. O que é defeito físico, irmão? Um braço torto, talvez um olho, né, vesgo, um pé, às vezes o dedo menor que o outro, não podia ter nenhum defeito físico no corpo para ser sacerdote, para exercer essa função eclesiástica. Isso era para os israelitas, né, irmãos? Hoje, espiritualmente, isso se aplica para nós. A gente não pode ter, irmãos, aliança com o que é errado, irmãos. A gente tem que estar as nossas vestes lavadas, limpas, isso no sangue do Cordeiro, para que a nossa oferta, a Bíblia fala em Romanos 12, nós temos que apresentar como oferta viva nossa vida, né? A Deus, todo dia, para que Deus receba a nossa adoração. Aleluia. O versículo aqui, louvado seja Deus, o seguinte, fala assim, nenhum homem com defeito físico poderá apresentar ofertas, seja cego, seja aleijado, com defeito no rosto ou no corpo deformado. Então, irmãos, era uma lei. Não podia ninguém chegar dentro do templo para oferecer oferta dessa maneira. Por isso que quando Jesus, aleluia, estava lá, a Bíblia diz que ele estava lá dentro da sinagoga, aquele homem da mão mirrada, eles usavam um tipo de roupa, irmãos, que cobria até a mão ali. E Jesus manda eles estender as mãos e aquele milagre é feito na frente do povo, irmãos. Aquilo causou um impacto gigante. Aquele homem não disse que estava com que o sacerdote daquela época estava daquele jeito, mas Jesus operou aquele milagre, curou, aleluia. O versículo seguinte fala assim, ó, ninguém com uma perna ou braço quebrado não podia ter defeito, ninguém, versículo seguinte, que seja corcunda na mão, corcunda ou anão, ninguém que tenha doença
nos olhos, que tenha sarna ou outra doença na pele, ninguém que seja castrado. Olha, irmão, você fala assim, mas a linguagem está bem clara, a linguagem NTLH nos dias de hoje. Não podia, irmãos. Castrado, anão, ou algum outro tipo de defeito. Irmãos, Deus não faz exceção de pessoas, mas era uma regra para o povo aqui de Israel, irmãos. A pessoa que fosse dessa situação ia deixar de ser abençoado por Deus de maneira nenhuma, irmãos. Mas entrar dentro do templo, levar a oferta, não podia. Outro tinha que fazer por ele, irmãos, para Deus receber. Continuando aqui, ó. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar oferta de alimento. Se for ele defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Não podia, irmão. Tinha que pedir para alguém, né, da família ir lá e fazer por ele. Com esse tipo de defeito físico, não podia. Hoje, espiritualmente, irmãos, se nós temos alguma debilidade na vida espiritual, o Senhor está pronto para curar. Não curou o homem lá da mão mirrada? Não curou aquela mulher que por 18 anos ficava encurvada? O mesmo Jesus está aí para curar. É só você querer, você chegar a Ele, com certeza que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O versículo seguinte: esse homem poderá comer essas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Proibir de comer a oferta de alimento, que era de comunhão, não era proibido, mas chegar na presença do sacerdote, na tenda ali para oferecer, era proibido. Versículo seguinte: mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito, e tornaria impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Olha, irmãos, olha como é que o versículo é tremendo. Ó. Mas ele não poderá chegar perto da cortina, do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impura. Essas duas coisas, eu sou o Senhor e as dediquei a mim. O que a Bíblia quer dizer com isso, irmão? Que nós, ao chegarmos perante Deus, ao chegarmos perante Ele em oração, hoje, através de Cristo, nós temos que confessar todos os nossos pecados. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem que haver em mim, em você, em nós, um abandono do pecado, para que Deus receba a nossa oração, para que Deus nos abençoe, para que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta, seja permanente na nossa vida. Mas se houver em mim, houver em nós, irmãos, uma aliança, uma vida dupla com o pecado, Deus não pode fazer nada. Tem que, ou eu sou de Cristo ou não sou, ou eu sirvo a Deus ou não sou. Não tem meio termo. E para encerrar hoje o capítulo 21, irmãos, o último versículo fala assim: e foi o que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Leis, irmãos. Irmãos, que livro de Levítico abençoado. Quantas leis estamos aqui aprendendo, que trazemos para os dias de hoje e vemos a santidade de Deus. Amém? Levítico, irmãos, 21 encerrado. Que o Senhor te abençoe. Esquece aí, nos ajude no joinha aí, orando, compartilhando esse vídeo, né? E você podendo aí, fale para a família se inscrever, nos ajude aí, no nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.